Bem-vindos a mais um encontro ao vivo. Esse é o nosso encontro número 5. Vocês já tiveram, então, né, os encontros ao vivo. Tivemos juntos, né, os encontros ao vivo anteriores, onde vocês podem, né, acessar as gravações que eu sempre mando no final, né, nos avisos, e vocês podem verificar novamente, se que desejarem, esses links ficam disponíveis junto com os slides, tá certo? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma aula. Hoje eu trago aqui, nessa aula especial, né, que é o nosso encontro número 5, exercícios selecionados. Esses exercícios vão ajudar, né, o desenvolvimento, para que vocês possam, assim, treinar, né, atividades e fazer uma atividade bem feita da melhor forma possível, ter mais exemplos. Lembrando que tem material também lá no fórum, né, Pratique e Compartilhe, onde vocês encontram a lista de exercícios e as soluções que eu deixei lá, né, para vocês também no fórum Pratique e Compartilhe. E tem também todos os exercícios feitos nos encontros, né, do 1 ao 4, que foram acumulando aí vários exercícios resolvidos. Mas aqui eu trago outros e será muito bom, né, poder compartilhar com vocês. Vamos então aqui iniciar o nosso encontro ao vivo número 5. Deixa eu só colocar aqui o slide. Só um instante, vamos lá. Então aqui é o nosso encontro ao vivo número 5. Nossa disciplina Aplicações de Cálculo. Deixa eu só checar aqui se está compartilhado, ok. Nessa disciplina, então, aqui a gente tem aqui a minha apresentação, eu sempre deixo para vocês, sucesso eu desejo sempre para vocês, plano de ensino, né, é muito importante que vocês acompanhem, está lá no Canvas, tá, esse documento sempre está disponível lá no começo da disciplina. Temos aqui também a CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação. Recentemente foi postado um aviso para vocês, convidando que vocês participassem, né, nas avaliações da CPA, Comissão Própria de Avaliação. A sua opinião é muito importante, né, para a melhoria contínua do curso, tá certo? Temos aqui também o fórum de discussão com a temática interessante, que vocês poderão participar, debater com os colegas. E agora sim, nosso tópico da aula de hoje. Pessoal, antes de falar dos exercícios, lembrando também das atividades 3 e 4, né, que vocês podem fazer o quanto antes, para que vocês aproveitem as duas tentativas que são possíveis, lembrando que termina agora no começo de junho, mas eu vou colocar um aviso para vocês lembrando, tá certo? Então vamos lá, ver os exercícios selecionados da aula de hoje, preparados? Então vamos analisar aqui o caráter das séries numéricas. Então aqui eu trago algumas séries numéricas, né, que nós vamos fazer a análise delas, se elas são divergentes ou se elas são convergentes, né? E a gente vai analisar com a ajuda aí de alguns testes, algumas referências, alguns parâmetros já vistos nas aulas gravadas, nas aulas anteriores. Então, a primeira série que a gente tem é essa daqui, ó, somatória de n igual a 1 até o infinito. Aqui o AN, né, seria 1 menos 5 sobre n. Como vocês verificariam se ela é convergente ou divergente? Então, se você faz sem nenhum teste, você teria que testar valores aí substituindo e verificar, mas seria muito trabalhoso, né? E também seria incerto dependendo do contexto. Agora aqui a gente tem o teste que vai facilitar. Querem ver como será o teste da convergência ou divergência? Então a gente vai calcular o limite, né? Do AN, né? Que é a somatória do 1 menos 5 sobre n, né? Quando n é igual a 1 e está indo até o infinito, né? Aqui você tem esse AN, que é a lei de formação aqui da nossa série. Então, aqui deu AN, né? Aqui ficou um pouquinho difícil para escrever, deixa eu escrever de novo, porque eu já tinha riscado, deixa eu apagar aqui. Então, esse aqui será o nosso AN. Deixa eu colocar aqui ao lado, que fica mais fácil para colocar. Então, o AN, eu vou fazer ó, o limite do AN, quando n tende ao infinito, tá certo? Então, o limite do AN. O AN é essa estrutura aqui, que foi dada ao lado do símbolo da somatória, né? Então, ficou o limite de 1 menos 5 sobre n quando n tende ao infinito. Esse limite, se você tenta pela forma da substituição e coloca o infinito aqui, gera o zero, né? Então, 1 menos o zero, ele deu 1 direto, então foi um limite mais tranquilo, não precisou operar de uma forma diferenciada.
só o fato de você substituir o infinito e ficar o 5 sobre o infinito, e aí você chegar que esse 5 sobre o infinito, a gente sabe que pelo cálculo diferencial que vale zero, então ficou 1 menos zero, aí a gente chegou no 1, a gente já resolveu o limite ali do termo geral, né, do AN. Agora a gente vai ver a conclusão, né? Qual é a conclusão que eu chego quando o limite do termo geral dá igual a 1? Vamos ver? Então, quando dá 1, né? Ele é diferente de zero, né? Então, pelo critério, né, do limite do termo geral, podemos concluir que a série numérica dada é do tipo divergente, tá certo? Então, sempre vai ser esse o critério quando a gente usa o limite, né, do termo geral. Se é diferente de zero, né? O critério vai indicar que é divergente a nossa série numérica, tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu olhar aqui como que está o nosso chat. Lembrando que vocês podem perguntar depois também pelo fórum de dúvidas, né? Vamos lá então, da sequência aqui. Vamos para mais um exemplo. Preparados? Temos então aqui, ó, somatória de n valendo 1 até o infinito. Aqui o AN, ó, é 10n sobre n fatorial. Então, esse aqui é o nosso AN, né? O termo geral. O AN, nesse caso, né? Ele é 10n sobre n fatorial. Vocês se lembram de n fatorial ou de fatorial, né? Esse símbolo aqui de exclamação, ele permite que você abra a informação e vai decompondo em fatores decrescentes até chegar no 1, tá certo? Então, aqui você vai decompondo. No caso aqui, como é uma letra, eu vou mostrar para vocês como fica a decomposição, tá certo? Mas aqui, essa é a estrutura da série, né? A somatória desse termo geral, 10n sobre n fatorial. E aí a gente tem aqui o critério que será usado. Aqui a gente vai aplicar o critério da razão, né? Devido à estrutura aqui do nosso AN. Então, vamos usar o critério da razão, vai ficar o limite do AN mais 1 sobre a N, né? Quando N tende ao infinito, tá? Quando eu uso o AN mais 1 sobre o AN eu já tenho aqui porque ele é o termo geral. O AN mais 1, eu vou somar 1 aqui onde estiver o N, para verificar o AN mais 1, tá certo? Para compor o AN mais 1. Vamos ver como que vai ficar essa razão aqui, colocando o AN mais 1 e o AN para fazer o teste? Então, vejam, ó, ficou AN mais 1, né? Onde tinha N, a gente colocou mais 1, tanto em cima como embaixo. Como aqui embaixo, no teste da razão, é o próprio AN, ficou a própria estrutura do AN, que era 10n sobre n fatorial. Aqui a gente também mantém, né, o fatorial, só que é n mais 1 em cima. Quando eu tenho a divisão, pessoal, de duas frações, como que a gente faz mesmo? Vocês se lembram? A gente tem, né, que qualquer duas frações que estão sendo divididas, você conserva a primeira, inverte a segunda e multiplica, né? Esse é o critério para divisão de duas frações. Como que a gente faz, então, aqui? Querem ver? Ó, a gente mantém a primeira, que é a de cima, né? Ela ficou aqui, ó, mantida. E a gente inverte a segunda, né, que é a que está aqui embaixo, ó. Aqui, ó, o n fatorial ficou em cima e o 10n embaixo. A gente fez a inversão aqui na nossa fração embaixo. O que mais que a gente pode fazer, né? A gente sempre tenta, quando tem uma estrutura algébrica desse tipo, o que é possível cancelar. Direto aqui olhando, já não daria para cancelar automaticamente, mas o que a gente pode fazer? A gente pode abrir o fatorial, né? E, na verdade, esse aqui não. O fatorial que a gente poderia abrir seria esse aqui, o n fatorial. Porque o n fatorial, se eu começar a decompor ele, qual que é o próximo, né? Seria n vezes n menos 1 fatorial. Então, esse aqui, deixa eu apagar para vocês verem melhor. Como aqui é n fatorial, né, eu posso decompor como n vezes n menos 1 e parar no n menos 1. Lógico que eu poderia continuar n menos 2, n menos 3, n menos 4, mas não teria, né, valor algum se eu fizesse além disso. Aqui o ideal seria realmente se eu fosse abrir, fazer a decomposição para poder fazer o cancelamento, tá certo? Então, você pode sempre fazer aí de uma maneira decrescente, ó, vamos ver como que a gente vai fazer aqui, ó.
Nesse caso aqui, a gente nem precisaria abrir, né? Porque nesse caso dá para fazer o cancelamento direto. Aqui eu poderia, em vez de abrir esse, né, que seria o n vezes n menos 1, que eu havia comentado, né? Ele não serviria para cancelar, mas o outro aqui, esse n mais 1, quando eu abro, o que seria o próximo dele, né? O n mais 1 seria o próximo, seria n mais 1 menos 1, né? Porque eu estou diminuindo 1, que é o próximo, sempre, né? A gente vai decrescendo. Então, o n mais 1 vezes n mais 1 menos 1, aqui se cancelaria, né? Ficaria n mais 1 vezes n, tá certo? Por que que a gente escolheu abrir aqui e não esse daqui, né? Porque esse aqui não ia dar para cancelar, porque aqui é mais. Quando eu abri esse aqui de baixo, ó, ficou n mais 1 vezes n fatorial, porque o próximo, né, que vai sempre decrescendo quando você abre os fatoriais, por exemplo, se fosse 10, ia para 9, para 8, para 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Como aqui é com letra, n mais 1, o próximo, que seria o consecutivo, seria n mais 1 menos 1, que dá o n. Então, aqui ficou n mais 1 vezes o n fatorial. E qual é a vantagem de abrir aqui desta forma, né? Quando a gente abre desta forma, né, decompondo, aqui proporcionou o cancelamento do n mais 1 vezes n fatorial aqui em cima, com n mais 1 n fatorial aqui embaixo, sobrando apenas o 10 e o 10n embaixo, tá certo? E aí, proporcionando esse cancelamento, ó, o que que eu posso fazer? Aqui, né, fazendo esse cancelamento do 10n mais 1 vezes n fatorial, n mais 1 vezes n fatorial, cancelou, sobrou só o 10 sobre 10n. E quando sobra o 10 sobre 10n, você também pode cancelar o 10, né? Ficou só 1 sobre n, que é o que a gente está vendo aqui. Quando chegou só no 1 sobre n, eu posso substituir aqui, né? O infinito vai ficar 1 sobre infinito, 1 sobre infinito vai ser sempre zero, então a gente conseguiu resolver o nosso limite, né? Pelo critério da razão, e agora a gente vai ver que conclusão, né? Que conclusão vocês chegariam aqui? Vamos ver aqui se eu tenho alguma pergunta no nosso chat. Lembrando que vocês podem participar também por meio de áudio, né? O áudio está aberto, tá certo? Vamos lá, então. O que que vocês concluem? Nosso limite deu zero. Qual que é a conclusão? Vamos ver? Então, como o nosso limite deu zero, né? E o resultado do limite é menor do que 1, e a gente está trabalhando aqui no critério da razão, dividindo n mais 1 sobre a n mais 1 sobre a n, né? O termo geral embaixo e o termo geral mais 1 em cima, nós podemos concluir que essa série, né, em questão, ela é convergente, porque o resultado do limite é menor do que 1, tá certo? Porque esse é o critério da razão. Vocês precisam sempre observar quais são os critérios que estão sendo usados e quais são as referências para análise no final, né? Se você voltar lá no nosso e-book e verificar o critério da razão, você vai ver que a referência seria resultados menores do que 1, né? Levariam à conclusão de que a série é convergente. Então, a nossa série é convergente nesse exemplo número 2, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade. Vamos lá. Mais uma série, pessoal. Somatória de n igual a 1 até o infinito. Aqui o termo geral que foi dado, né? 4n menos 5 sobre 2 mais 3n elevado a n. Então, a gente tem aqui o nosso termo geral. Qual o critério que a gente vai usar nesse caso, né? Então, nesse caso, a gente vai usar o critério da raiz, né? Lembrando que todos esses critérios vocês encontram lá nos e-books, né? O critério da raiz, você vai calcular o limite da raiz, né? Raiz enésima do a elevado a n. Quando você pensa em raiz enésima do a elevado a n, qual que é a proposta, né? Poder fazer o cancelamento da raiz com o expoente. Então, você vai usar uma raiz que tenha índice igual ao expoente que estiver aqui no seu termo geral. Como o nosso termo geral aqui está elevado a n, vai ficar raiz enésima, né? Quando você faz raiz enésima de uma potência elevada a n, cancela, né? Aí deixa de ser raiz e deixa de ser potência, aqui já é o resultado da raiz. Então, ficou limite, querem ver, ó? Limite, só aqui da estrutura interna já sem o n elevado, tá? Ó, 4n menos 5, 2 mais 3n. Quando você coloca aqui, né, que está tendendo ao infinito n, você coloca o infinito, infinito, vai gerar infinito sobre infinito, se você só fizer a substituição
o que seria, no cálculo diferencial, né, uma indeterminação infinito sobre infinito. Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso, a opção seria usar o L'Hopital e fazer a derivada aqui. Se você faz a derivada, né, você chegaria, né, derivando em n, em cima ia dar 4, porque a derivada do 5 vai dar 0, derivando em m embaixo, né, aqui não tem letra, fica 0, então aqui a derivada do 3n fica 3, dá o 4 terços, tá certo? Usando a regra do L'Hopital, que já falamos também nas aulas anteriores, ficou só o 4 terços, né? A regra do L'Hopital, lembrando que você deriva em cima e embaixo, toda vez que você cai numa indeterminação, né? Você não conseguiu um valor, uma solução, ou deu zero sobre zero, infinito sobre infinito, então você deriva numerador e denominador, tá certo? E aqui deu 4 terços, né? Como já é um valor fixo, o limite de n tendendo ao infinito de 4 terços vai dar o próprio 4 terços. A gente chegou na conclusão, no resultado do limite. E agora, pessoal, qual que é a conclusão? Aqui pelo critério da raiz, que nós acabamos de usar. Querem ver? Então, agora, deixa eu só colocar aqui. Esse aqui já é o próximo exercício, né? Só um instante, pessoal, que eu vou colocar aqui para para ficar registrado para vocês no slide. É bem rápido. Vamos lá. Eu vou colocar aqui a conclusão, né? Para que fique registrada melhor, porque aí vocês podem acompanhar, né, tranquilamente no slide. Porque eu quero deixar tudo sempre a sequência aí bem didática, né, para o slide. Eu terminei não escrevendo, mas agora eu já coloco. E aí vocês também acompanhar aqui a conclusão que a gente chega com esse resultado. Só um instante, eu já estou copiando aqui. A gente vai ter a conclusão. Vamos lá. Aqui eu deixei já registrado, vou voltar a compartilhar para vocês. E aí a gente vai ter aqui já a conclusão registradas no slide também, que é importante, tá? Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu voltar aqui, porque não está dando controle adequadamente. Deixa eu colocar primeiro já. Se eu deixar aqui já no modo de slide, a apresentação, vai facilitar. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá, vou compartilhar de novo com vocês. Agora sim, vamos lá. O slide atual, aqui está. Então vamos colocar, pessoal. O resultado, ó, a gente estava aqui, né? Chegou no 4 terços, deixando registrado para vocês. Ó, o critério aqui a gente usou foi da raiz, né? Usando o critério da raiz, nós podemos concluir que como o resultado do limite é maior do que 1, né? Porque olha o que ele deu, né? Ele deu 4 terços, que daria 1,3333, né? Então, 4 terços é maior do que 1. Quando ele é maior do que 1, podemos concluir que a série em questão é divergente. Então, a série que a gente fez análise aqui, ela é divergente. A série que dá, deixa eu voltar para o início da série, para vocês verem essa série aqui, né? Chegamos na conclusão que ela é divergente por causa do resultado do limite maior que 1. Agora vamos lá para outra série, ó. Essa série aqui é a somatória de 300 sobre n ao quadrado, partindo do n igual a 1 até o infinito, né? Então, qual critério que nós vamos usar agora? Vamos ver? Então, nesse caso, a gente vai usar o critério da integral, né? E para usar o critério da integral, a gente vai usar a integral associada à série. Como que eu acho a integral associada à série? Você mantém aqui, né, o AN, só que você troca, né, onde está n para o x, e aí você, onde está a somatória, você troca pela integral, vai partir do 1, vai até o infinito, assim como a somatória, né, e aqui e o 300 sobre x ao quadrado dx, só que você trocou o n ali por x, tá certo? Essa integral associada, ela mantém a estrutura do AN, só que você somente troca o n pelo x. E agora, o que mais que a gente vai fazer? Para resolver essa integral que vai até o infinito, que é chamada integral imprópria, você tem um método de resolução. Vocês se lembram? A gente vai usar o limite e vai colocar agora do 1 até o t, aqui em cima, considerando que o t está tendendo ao infinito, e a gente mantém aqui a estrutura 300x ao quadrado dx. Então, é assim a estrutura para a resolução de uma integral imprópria. E aí a gente faz o passo a passo. Querem ver? Ó?
Então, como a gente já fez aqui a conversão para um limite da integral, aqui do 1 até o t está tendendo ao infinito, a gente pega o 300 que é fixo, fica do lado de fora, e a integral aqui a gente vai resolver então só com 1 sobre x ao quadrado, porque o 300 ficou aqui multiplicando, tá certo? Se você multiplica o 300 pelo que está lá dentro, fica 300 em cima de novo, né? Só que você trouxe aqui o número fixo multiplicando, que é uma das propriedades das integrais, que quando você tem um valor fixo, você não deixa ali na estrutura, você deixa a parte multiplicando como um facilitador. Agora a gente dá sequência, né, para resolver a integral. Como aqui era 1 sobre x ao quadrado, né, é a mesma coisa que x elevado a menos 2, tá? 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Isso é uma regra de potenciação, né? Toda vez que você tem aqui um valor com expoente positivo no denominador, se você leva para o numerador, o expoente fica negativo. E aí você tem aqui a mesma integral já reescrita com x elevado a menos 2. E agora a gente usa a regra geral que a gente está acostumado para as integrais, somando, né? Um no expoente e um no... E divide, né, por essa soma aí no denominador. Querem ver, ó? A gente vai fazer aqui, ó. Perdão, aqui vejo para a próxima, eu voltei. Então, ó, somando 1 aqui no expoente, vai ficar menos 1. E dividindo pela soma, menos 2 com mais 1, ficou menos 1 embaixo, tá certo? Que é o que a gente está vendo aqui na sequência. Que é o que a gente faz na resolução padrão, né, de uma integral, soma 1 no expoente e divide por aquela soma no denominador. Aí você coloca aqui, a estrutura já está da resposta da integral, porque você já somou 1 e dividiu pela soma, então você já não tem aqui o símbolo de integral, só o símbolo de limite. Agora você vai também aplicar, né, o intervalo t e 1, né, aqui nessa estrutura de solução de integral. Quando você aplica aqui, né, o t e o 1 nessa estrutura de integral, vamos ver aqui, ó, na sequência, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. A gente vai substituir o t e vai substituir o 1. Então, a gente tira aqui esse intervalo que vai do 1 até o t, porque a gente já está fazendo aqui pelo método que a gente está acostumado, né? Que quando uma integral é definida, a gente não substitui o intervalo ali, né? E faz a subtração depois que você já resolveu a integral. Então, é o método que a gente está aplicando. Como aqui é 1 sobre t, né? E o limite do t tendendo ao infinito, quando você coloca infinito aqui no t, vai gerar o zero. Então, vai sobrar aqui menos 1 sobre 1, vai ficar menos 1. Olha como que vai ficar. Então, aqui, quando ficou o infinito substituído no t, gerou zero. O menos 1 sobre 1 gerou menos 1. Como aqui já tinha menos 300, né, do lado de fora, que a gente ficou aqui com menos 300, esse menos 300 que a gente tem aqui, né, multiplicado por menos 1, a gente gerou o mais 300. Então, como o resultado corresponde ao número real, podemos dizer que essa integral ela é convergente. E pelo critério da integral, a série dada também é convergente. Tá certo? Então, a ideia seria precisamente essa, né? Que a gente tenha aí uma integral, né, relacionada com a série original, né? A integral associada, ela era uma integral imprópria, porque ela estava indo até o infinito, embora ela tivesse um intervalo, mas um intervalo crescendo ao infinito. Para esse tipo de integral, você usa o limite, aí você faz a resolução normal ali da integral, faz o processo de substituição. Tendo feito aí o processo de substituição, a gente chega, então, normalmente aí um valor final, né? Esse valor final que a gente acabou de chegar, ele deu um número real. Toda vez que ele for um número real, o valor da integral imprópria indica divergência para a integral imprópria, assim como também para a série que ele está relacionado, tá certo? Esse é o método do critério da nossa da integral, tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, por favor, perguntem, né? Esses foram os exercícios que eu trouxe selecionados para nossa aula hoje. Nesse espaço final, né, eu deixo aberto para dúvidas, perguntas, vocês podem perguntar tranquilamente. Estou aqui à disposição. Lembrando que vocês podem, né, voltar a fazer perguntas também depois lá pelo Canvas, né, perguntas escritas ou
podem também falar no próximo encontro ao vivo, ou como vocês preferirem. Tem 2 canais, né, que vocês podem escrever, que é o fórum de dúvidas e a caixa de entrada. Os exercícios, como eu disse, né, estão próximos do seu vencimento em começo de junho, então é importante que vocês façam quanto antes as atividades 3 e 4. Esses exercícios que eu coloquei aqui a solução hoje, com certeza vão ajudar muito, porque são exercícios relacionados ao que a gente estudou, a esses critérios, esses testes de convergência das séries, que estão aparecendo em algumas atividades que com certeza vão ser facilitadores para vocês. Então, pessoal, muito obrigado pela sua presença hoje. Desejo a todos vocês ótimos estudos. Contem comigo e nos vemos então na próxima aula. Então, um forte abraço e até a próxima.